Boa noite. 308 agentes espalhados por 222 municípios paulistas fiscalizaram hoje as condições de fornecimento, controle e distribuição de medicamentos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A ação foi coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado. 298 hospitais, unidades básicas de saúde, farmácias e almoxarifados foram vistoriados de surpresa. 48% dos locais não tinham alvará do Centro de Vigilância Sanitária. Em 14% foram encontrados medicamentos vencidos. Em 53% dos centros de distribuição, os medicamentos estão próximos do vencimento. 84% não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Veja agora nossos outros destaques. CPI do Remédio Popular revela contradições de suspeitos de corrupção. Poluição é mais grave que risco de rompimento na barragem de Salto Grande. Na segunda reportagem da série, as prioridades de Campinas, Sorocaba e Piracicaba para o orçamento anual. A segunda edição do Jornal da Assembleia começa agora. CPI do Remédio Popular confirma rastros de corrupção denunciada pelo Ministério Público. A investigação, que já tinha encontrado indícios de superfaturamento e de prejuízo criminoso na fundação, revelou hoje contradição entre os acusados. O ex-gerente administrativo da FURP não quis gravar entrevista, mas foi interrogado pelos deputados da CPI durante quase 2 horas. Francisco Caravante disse que entrou na Fundação para o Remédio Popular de Américo Brasiliense em 2010, através de um convite feito pelo então coordenador de assistência farmacêutica da unidade, e ficou na gerência administrativa por 3 anos. Caravante afirmou que a fundação já começou a funcionar com baixa produção e que o contrato para uma parceria público-privada foi pensado para aumentar o portfólio de produtos. A nota técnica de concessão, a nota técnica que leva à concessão é o aumento de portfólio, porque a FURP tinha um portfólio bastante reduzido. A indústria farmacêutica depende de produtos e a FURP tem, e até hoje tem, um portfólio bastante reduzido. Hoje, Caravante é gerente de Relações Institucionais da CPM, concessionária paulista de medicamentos, que integra a parceria público-privada com a FURP. Ele foi questionado pela deputada Beth Saão, do PT, sobre a baixa produtividade atual da CPM, que gira em torno dos 25% de toda a sua capacidade. Argumentou que a concessionária apenas obedece à demanda de produção que parte da própria Secretaria Estadual de Saúde, mas o argumento causou estranheza entre os parlamentares. E é sempre importante destacar que a FURP estava mal das pernas, então vamos resolver, como é que nós resolvemos isso? Não, vamos fazer uma PPP. Olha, a FURP poderia ter sido muito mais bem gerida, de uma forma otimizada, produzindo aquilo que ela precisa produzir, num custo razoavelmente tolerante para o Estado, mas o problema é que houveram erros de condução. O que nós não podemos é penalizar o consumidor final. Além do ex-gerente administrativo, os deputados também interrogaram o ex-gerente de produção da FURP, Adivar Nascimento. Ele entrou na fundação através de concurso público e foi demitido em 2015, mas não soube explicar o porquê nem recorreu da decisão na época. O nome de Adivar aparece em um organograma de um possível esquema de corrupção dentro da FURP e foi apresentado a ele pelo presidente da CPI aqui no plenário. Então o senhor não tem conhecimento nenhum do inquérito lá em que o senhor Não, eu não tomei conhecimento desse inquérito. Só pela imprensa? Eu só tomei pela imprensa, que divulgou o nome do Dr. Flávio e o nome do engenheiro Ricardo Mafuz. Eu nem sabia que meu nome estava citado, honestamente falando aqui para o senhor. Entendeu? Tem um organograma da corrupção aqui do Ministério Público. Pois é. Seu nome está aqui. Ó. Pois é. Está aqui. E a ligação é grande. O senhor seria realmente a pessoa que estaria resolvendo muito problema lá. O ex-gerente de produção se demonstrou surpreso. Em nenhum momento eu fui chamado para nenhum tipo de esquema de corrupção ou qualquer coisa dentro da FURP, né? Em nenhum momento. Em um outro trecho, o deputado Edmir Chedi questiona a relação de Adivar com o ex-superintendente da FURP, Flávio Vormitac.
Vormitag é citado em depoimentos de executivos da Camargo Correia em um possível acordo para recebimento de propina. O senhor foi sócio do Vormitag, né? Fui. Essa amizade é longínqua, vinha de muito tempo? Não, nos conhecemos na FURP. E aí resolveram montar uma sociedade. Quando saímos, certo, havia uma possibilidade disso. Qual é o interesse seu nessa empresa? Porque, segundo os registros oficiais, o senhor ainda detém hoje lá uma participação de cotas no valor de R$30 mil. Exatamente o valor dos outros sócios. Leonardo Gordilho Vormitag, que é o filho do Vormitag, é isso? Porque ele era sócio e saiu em algum momento. E a fábrica e a empresa continua ativa. E o outro sócio é o Damião Amaral da Silva. Então é seu sócio. A relação que o senhor tinha não era só lá. O senhor virou sócio dele, né? O senhor percebeu que o senhor omitiu em algum momento? Aqui? Não omiti. Não, o senhor omitiu. O senhor conhece da onde? Conheço. O senhor virou sócio dele e não se lembra de falar que virou sócio dele? Não. Falei que ele era sócio. O presidente da CPI disse que os depoimentos até aqui têm sido contraditórios. Todos que vieram aqui deixaram lacunas, né? Se não foi inverdade, acabou por não falar e responder a pergunta como deveria. O que nós queremos é esclarecer a construção de uma fábrica que parece ter tido corrupção, porque já há uma delação. Há uma fábrica que só opera 25%. E a gente vê a inércia de todos nesse período todo. Assim caminha a Previdência. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, entregou hoje seu parecer ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Favorável ao texto aprovado na Câmara dos Deputados, Tasso fez pequenas modificações no relatório. A expectativa dele é de que as alterações, aliadas a outro projeto de emenda constitucional, aumentem a economia de gastos da Previdência. O governo estimava corte de 930 bilhões em 10 anos. O senador cearense fala na economia de 1 trilhão e 300 milhões de reais. Conta-gotas. O presidente do Banco Central espera ligeiro aquecimento da economia com o início da liberação de cotas do PIS/PASEP e do FGTS. Roberto Campos Neto deu a declaração à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na manhã desta terça-feira. A liberação dos recursos deve injetar inicialmente na economia 30 bilhões de reais. A medida repete o governo Temer em 2017, quando 44 bilhões de reais foram liberados e ajudaram temporariamente a amenizar a queda brutal do consumo. Alterações nas leis de proteção de mananciais levam deputados à beira da represa de Guarapiranga. A audiência pública em Itapecerica da Serra discutiu regras de licenciamento e até o tamanho dos lotes. Uma das principais fontes de abastecimento de água da Grande São Paulo, Guarapiranga sofre com a ocupação desordenada. A bacia hidrográfica do Guarapiranga abastece cerca de 5 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Abrange parte da zona sul da capital paulista e os municípios de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, Cotia, São Lourenço e Juquitiba. Para os deputados presentes na audiência, é preciso promover uma adequação da lei que proteja o meio ambiente e permita às cidades avançarem economicamente. A preocupação é que essa legislação antiga, ela já está muito ultrapassada e hoje o momento é outro, não é? É uma lei mais moderna, é uma lei que vai beneficiar muito essa região, porque hoje a área de manancial está travando o desenvolvimento das cidades que estão hoje localizadas em área de mananciais. É uma necessidade premente de ter alguma mudança para poder se modernizar, para poder adequar ela à nova situação. A sociedade é muito dinâmica, ela vai crescendo muito, né? E faltou alguma coisa de acompanhamento para poder modernizar as questões todas
não só da represa, mas como os moradores em torno, né? Tem que dar uma arrumada de tudo isso daí. Na área de meio ambiente, o deputado Enio Tato, do PT, liderou a luta pela aprovação das leis específicas das represas Guarapiranga e Billings. Juntas, respondem pelo abastecimento de cerca de 5.400.000 habitantes. As legislações definiram áreas de proteção ambiental e determinaram metas para recuperação e manutenção dos mananciais. Agora, a ideia é adequar as normas. O projeto está na Comissão de Meio Ambiente. Vamos fazer essas duas audiências públicas. Aquilo que for sugerido aqui vai ser sistematizado. Ele pode entrar já num voto em separado na comissão, discutido, ou então numa emenda aglutinativa no plenário. Então é possível se alterar, obviamente, desde que você tenha a maioria ou a unanimidade daquilo que está sendo proposto. Uma das maiores demandas são as medidas dos terrenos. O prefeito de Itapecerica da Serra, Jorge Costa, diz que, de acordo com a legislação atual, dependendo do local, os loteamentos só podem ter terrenos com medidas mínimas que variam de 250 metros quadrados a 5.000 metros quadrados. Temos invasões, temos vários problemas com esse tipo, não conseguimos atuar do jeito que tem que se atuar. E essa lei vem beneficiar toda essa população. Por exemplo, nós temos um bairro aqui em Itapecerica da Serra, que é o Parque Paraíso, um bairro tão antigo, e tem lotes lá de 125 metros, e a gente não consegue legalizar. A pessoa, às vezes, na sua dificuldade, compra o seu terreno juntamente com um parente ou não, constrói uma casa geminada e depois não consegue legalizar a documentação. Essa lei vai proporcionar isso muito forte para a nossa região. Outra proposta dos gestores públicos é em relação ao licenciamento, que já é possível ser feito por alguns municípios e não somente pelo Estado. Mas eles querem que isso esteja na legislação para garantir maior segurança jurídica. Nós pleiteamos a igualdade no lote de 125 metros, onde possuímos inúmeras áreas com alta densidade demográfica e os 125 metros instituído na legislação específica do Guarapiranga vai fazer com que a gente consiga dar maior desenvolvimento para a região e consigamos exigir ainda mais a preservação ambiental. Barragem Salto Grande tem risco médio de rompimento, segundo apurou a CPI da Assembleia Paulista. A bacia do Rio tem um problema mais grave, a poluição. A repórter Priscila Silvério explica pra gente. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí confirmou que os deputados já haviam averiguado. A barragem de Salto Grande não tem perigo de romper. Ela tem hoje nota B, que representa risco médio. Para evitar qualquer tipo de problema, o consórcio desenvolveu o Plano das Bacias. O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ele é, vamos dizer assim, um ícone no Brasil. Ele foi fundado por aquela região, que é a região, vamos dizer, de Campinas, de Piracicaba, de Jundiaí, onde existem 76 municípios, e ele foi construído lá em 89 para que os municípios tivessem ações conjuntas, para que o mesmo município não contratasse o mesmo projeto e que tivéssemos força nas negociações, quer sejam com as assembleias ou com os organismos. Então, essa entidade ela teve um planejamento de 20 anos e a missão dela foi apenas essa, criar um sistema de gerenciamento. Nós não tínhamos legislação no Brasil nos recursos hídricos e partiu dessa entidade que em 91 tivéssemos a Política Estadual dos Recursos Hídricos, em 97 a Política Nacional, em 2000 a Agência Nacional de Águas e outras ações. Sobra ainda a questão ambiental que nós estamos discutindo, né? São 18 municípios que jogam esgoto na represa e é importante aí a união desses municípios, a Assembleia Legislativa cobrar aí Ministério Público, esses municípios e também cobrar o governo do estado ações para que possam fazer a despoluição da represa. De acordo com os depoimentos feitos à CPI até agora e a entrega de documentos, a barragem de Salto Grande não corre o risco de romper. Mas um outro problema foi encontrado, o da poluição das águas da região, o que compromete o turismo e também a economia local. O nosso sonho, além de tudo, além da limpeza dos aguapés da barragem de Salto Grande, é a volta do turismo. Seria o secretário dizendo o prejuízo hoje da Americana.
Ali nós tivemos desemprego, comércio fechando, final de semana recebia milhares de turistas. O secretário de Meio Ambiente do município de Americana, que também participou da reunião da CPI, falou que tramita na Câmara Municipal da cidade o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que vai dar direção administrativa a toda a região. Nós estamos aguardando o entendimento deles, nós estamos recebendo um a um, sem a interferência dos poderes, para que todos tenham o conhecimento, para que possam votar, fazer as suas inferências, as suas críticas, de uma maneira muito consciente, porque o que nós consolidarmos ali vai reger durante muito tempo a vida do americanense, não só nessa, mas também nas próximas gerações. Com essa CPI, não só cobrar, mas auxiliar os municípios, os prefeitos, a encontrar uma solução de melhorar a condição do saneamento na região da bacia do PCJ. É essa a contribuição na questão do esgoto. Na questão da barragem, pelos depoimentos dos técnicos, nós estamos já com elementos para fazer um relatório onde possamos, dessa forma, através da declaração e documentos que eles apresentam, dar segurança à população. Legislativo itinerante. O Jornal da Assembleia, segunda edição, exibe hoje a segunda reportagem da série especial sobre audiências públicas que vão ajudar a direcionar o orçamento do governo paulista em 2020. Vamos conhecer as principais necessidades das regiões de Piracicaba, Sorocaba e Campinas. Os municípios vão sediar 3 das 19 audiências públicas agendadas. A região metropolitana de Campinas é composta por 20 municípios. É a segunda maior em população, com mais de 3 milhões de habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. A região ocupa importante posição econômica em nível estadual e nacional. Quase 10% do PIB do estado de São Paulo é gerado da região de Campinas, que se destaca por possuir um parque industrial moderno e diversificado, o aeroporto de Viracopos, o segundo maior do país em transporte de carga, estrutura agroindustrial com expressiva especialização e polo educacional, onde se destaca a Universidade de Campinas. A educação está entre as prioridades da região, que espera que o orçamento do estado contemple maiores investimentos nessa área. É importante destacar que esse recurso também é utilizado pelas universidades para pagar os aposentados, ou seja, os aposentados das nossas universidades saem a nossa folha de pagamento é integralmente paga pelas universidades e, em muitos casos, como no nosso da Unicamp, praticamente 20% desse orçamento a gente utiliza também para a área de saúde, que atende uma população de mais de 6 milhões e meio de pessoas. Então, esse recurso é um recurso muito bem utilizado, muito bem administrado e é fundamental para o desenvolvimento do país. Saúde e mobilidade urbana também esperam por mais verbas do orçamento estadual. Fazer a descentralização de uma discussão tão importante como o orçamento estadual, mais de 230 bilhões de reais arrecadados pelo Estado, nós precisamos trabalhar, fazer com que o governo do Estado ele faça a distribuição justa a todos os municípios. E o que nós temos defendido é exatamente isso, né? Investir mais no município, fazer um trabalho mais municipalista. A região metropolitana de Sorocaba é composta por 27 municípios, de acordo com a estimativa do IBGE. Os mais de 2 milhões de habitantes representam quase 5% da população do estado. Sorocaba possui posição geográfica estratégica. Está entre as 2 regiões metropolitanas do país, São Paulo e Curitiba, e faz divisa com a região de Campinas. 12 municípios da região estão localizados ao longo das importantes rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. Economicamente, destaca-se pela produção industrial altamente desenvolvida, com predominância dos setores metal mecânico, eletroeletrônico, têxtil e agronegócio. Tem papel relevante na produção estatual de minérios como cimento, calcário, rocha ornamental, brita e argila. Saúde, infraestrutura, meio ambiente e educação estão entre as prioridades da região para a elaboração de emendas ao orçamento do Estado. É um momento em que a Comissão de Finanças e Orçamentos, os deputados, poderão ter esse olhar daquilo que o cidadão precisa e, mais ainda, levar as demandas
para cada região. Quero aproveitar e convidar todos da cidade de Sorocaba para participar das audiências públicas que nós teremos lá em Sorocaba. Nós vamos levar, inclusive, reivindicações nossas. A região metropolitana de Piracicaba é composta por 21 municípios que somam aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, de acordo com estimativas do IBGE. É um importante polo industrial e agrícola, responsável por 3% do produto interno bruto do estado de São Paulo. Possui empresas nacionais e internacionais, com destaque para o setor sucro-alcooeiro e metal mecânico, alimentos, cerâmica e metalurgia. Possui posição geográfica privilegiada que permite fácil acesso ao Porto de Santos e aos aeroportos de Viracopos, em Campinas, Congonhas e Cumbica, na capital paulista. Saúde e educação estão entre as prioridades que a região espera ver atendidas na Lei Orçamentária Anual do Estado. Temos muitas demandas. Nosso hospital regional foi inaugurado, hoje ele é comandado pela Unicamp, não está com 100% de atendimento, mas estará. Nós estamos solicitando o hospital Luci Montoro para ser instalado no mesmo terreno do hospital regional e, claro, sempre mais melhorias. Nós já elencamos aí muita coisa para que seja colocado no orçamento do Estado, que todos os anos a gente faz para melhorar a vida da população de Piracicaba e de toda aquela grande região. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.